Nós iniciaremos hoje, irmãos, até ao dia da eleição de oficiais, mais uma série de lições sobre o assunto central que nós vamos tratar durante este período, até o dia 19 de maio, que é o dia da eleição para pastor, presbítero e diácono, presbíteros e diáconos. Nós trataremos do assunto que a Escritura trata, ou a Escritura aborda, que é a doutrina da igreja. Então, diferentemente das outras séries que nós temos trazido, apresentado para os irmãos quando estudamos as Escrituras, mais uma vez nós iremos focar no assunto necessário, não somente porque é uma determinação constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas porque é necessário todas as vezes que nos preparamos para uma eleição de oficiais, que a igreja ela relembre aquilo que ela já sabe e que os novos irmãos eles aprendam aquilo que a Escritura ensina sobre a igreja. Então, nós tomaremos ou seguiremos este curso aí, será muito mais em caráter de lição mesmo, como se fosse uma aula de escola dominical, e por isso eu já adianto aos irmãos que algumas diferenças serão sentidas, porque não serão sermões propriamente ditos o que nós iremos apresentar. Para este primeiro momento, eu vou chamar ou vou oferecer um tema para que os irmãos anotem e acompanhem caso queiram, que seria os atributos da igreja. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar este assunto. Atributo é característica, atributo é qualidade que pertence a alguém. No caso, os atributos da igreja, eles são ensinados nas Escrituras Sagradas e eles são importantes para nós entendermos por que a igreja ela deve se envolver em tudo aquilo que diz respeito ao corpo de Cristo, inclusive um momento tão importante para ela, que é a escolha de seus oficiais. Então, uma compreensão, um conceito bem claro do que é a Igreja de Cristo vai trazer para mim, vai me oferecer maior seriedade, maior compromisso, comprometimento e envolvimento com esta causa. A gente sempre repete, e eu acho que não é cansativo, ou ainda que alguns achem que seja cansativo, não é demasiado lembrar que a igreja não é um clube, que a igreja não é uma mera instituição humana, que eu não devo escolher os oficiais da igreja segundo os meus critérios, mas eu tenho que entender que a igreja é de Cristo. A igreja não pertence aos homens. Então, nós vamos trabalhar este assunto. É um conceito baseado nas Escrituras, segundo a nossa orientação enquanto igreja reformada. E por isso nós vamos trabalhar a questão dos atributos, fazendo aquela distinção entre o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível, primeiramente. Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê o entendimento e nos dê a compreensão que tanto necessitamos. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti com uma responsabilidade de estudar um assunto que diz respeito a nós mesmos, porque somos o Teu povo e somos chamados pelo Senhor de igreja, e como temos aprendido por tantos anos, Senhor, igreja não é um clube, não é uma mera instituição feita por homens ou criada, idealizada pelos homens, mas a igreja é povo, são pessoas compradas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade, ó Senhor, de nos envolvermos e termos todo o comprometimento com aquilo que vem a ser ou o que significa a igreja para o Senhor, e aquilo que nós devemos viver enquanto igreja para a glória do Senhor.
Isto envolve o nosso compromisso missionário, o nosso compromisso com os mais necessitados, o nosso compromisso com a boa doutrina, o nosso compromisso com a escolha de homens tementes a Deus, que governem com sabedoria, segundo a palavra, o povo do pacto. Ajuda-nos, ó Senhor, mais uma vez, abre o nosso entendimento, concede-nos a compreensão que tanto necessitamos nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como já mencionei aos irmãos, na última série que estudamos, aprendemos sobre governo de igreja, sobre os ofícios da igreja, eu mencionei a distinção reformada, fundamental, entre igreja visível e igreja invisível. Eu vou lembrar para os irmãos, porque é necessário que esteja bem gravado em nossas mentes, que nós devemos distinguir a igreja invisível da igreja visível. Por quê? Nós não devemos enxergar a igreja visível e a invisível como duas igrejas diferentes, mas como manifestações diferentes de uma mesma igreja. Por exemplo, a igreja invisível é universal, ela é constituída de todos os eleitos de Deus, estejam onde estiverem. Esta igreja é governada diretamente por Deus e está fora do governo humano, enquanto a igreja visível, embora também seja universal, ela é composta por nós, os crentes professos, os seus filhos, que se congregam em um determinado lugar para cultuarem a Deus, para ouvirem a pregação e serem edificados pela pregação da palavra, pela oração, pelos sacramentos, pela comunhão com os irmãos. Então, esta igreja visível, que é a igreja que milita, é a igreja que está aqui neste mundo, ela é institucional. E como igreja institucional, precisa de governo. Ela precisa de uma organização formal. Então, nós já tínhamos tratado sobre esse assunto. Vimos que as igrejas visível e invisível, elas apontam para a mesma realidade, mas são manifestações diferentes, e a igreja visível sempre é como a manifestação externa do povo de Deus, a manifestação imperfeita, porque nós ainda estamos aqui neste mundo, enquanto a igreja invisível, ela é perfeitamente conhecida por Deus. Nós iremos, irmãos, nos surpreender, certamente, iremos nos surpreender na glória eterna quando encontrarmos pessoas que jamais vimos, espalhadas ou que viveram em outros lugares do mundo e que jamais conhecemos, mas que pertenciam ao mesmo povo que nós pertencemos. O Novo Testamento usa o termo igreja para falar tanto desta igreja invisível, universal, ideal, que é o corpo orgânico de Cristo, vital, como também usa o mesmo termo para se referir à igreja visível, a igreja que milita. Nós temos a igreja que já triunfa na glória eterna com o Senhor, é a igreja invisível, e temos a igreja militante que combate neste mundo, a igreja que ainda está por nascer, porque nós temos muitos ainda nesta terra que precisam ser alcançados pela pregação da palavra. Então, este conceito, irmãos, ele é necessário, porque embora o termo igreja visível na teologia reformada, ele sempre aponte para nós como uma congregação de crentes, famílias, pais e filhos congregados louvando ao Senhor como imperfeitos, nós não podemos esquecer do nosso compromisso com a causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele orientando a igreja em Corinto, lá no capítulo 10, versículo 32, ele disse: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e ele conclui, nem tampouco para a igreja de Deus. Então existe a igreja visível, nós fazemos parte desta igreja. E aí é justamente quando nós tratamos deste assunto
que nós vamos perceber que existem atributos ou qualidades da igreja de Cristo Jesus. Existem atributos e qualidades da igreja invisível, da igreja que só o Senhor conhece, que é perfeita e que devem refletir também em nosso dia a dia enquanto nós batalhamos, enquanto nós lutamos para não sermos causa de tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para o povo de Deus. Esse conceito, irmãos, esta compreensão é tão necessária, porque o que nós estamos vendo hoje é que é muito fácil ser crente, é muito cômodo fundar uma igreja e apresentar-se como um pastor. É muito difícil hoje nós percebermos, na realidade, são homens e mulheres, jovens que têm uma compreensão clara do que a Escritura diz, do que vem a ser o povo de Deus, do que vem a ser a igreja de Deus. E a palavra igreja não quer dizer outra coisa senão aqueles que foram chamados para fora. E para fora da onde? Ou para fora do quê? Do mundo. Eu vivo no mundo, mas como se não pertencesse a ele. Eu sou membro da igreja de Cristo e isto me chama a um compromisso muito real. Por isso que eu preciso entender o significado de unidade, de universalidade e santidade, que são esses três atributos que a Bíblia nos mostra que a igreja de Cristo possui. Eu vou repetir: unidade, universalidade, ou seja, ela está presente em todos os lugares, embora nós não possamos ver neste mundo, e santidade. Nós precisamos resgatar estas verdades gloriosas da palavra de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar o primeiro atributo destes principais, que é a unidade. Vejam só, abram comigo em 1 Coríntios 12, passagem conhecida, que nós podemos trabalhar hoje pela manhã, juntos. Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, de lermos juntos, me permitam algumas observações que são necessárias e também elas vão nos situar ao contexto da passagem, relacionando a passagem com o que nós vivemos hoje. Por exemplo, quando falamos sobre unidade da igreja, a Igreja Católica Romana, ela entende que a igreja ela está unida principalmente no sentido institucional. Ou seja, a Igreja Católica Romana, ela acredita que a igreja está unida em sua estrutura clerical, tendo o Papa como líder supremo da igreja, como o sumo pontífice, como eles chamam, da igreja. Mas para a fé reformada, a fé presbiteriana, entretanto, a unidade da igreja, assim como os demais atributos da igreja, diz respeito especialmente à igreja invisível, aquela que Deus vê de maneira perfeita, comprada pelo sangue do Senhor, é a congregação dos eleitos de Deus. A unidade da igreja aponta para a reunião do povo de Deus, unido em Cristo como um só corpo. Então, nesta condição, e nós vamos ver agora, a igreja tem um só cabeça, que é Cristo Jesus, não tem outro cabeça. Ela é animada pelo mesmo Espírito Santo, ela professa uma só fé, ela é ligada pelo mesmo amor, movida pelo mesmo propósito, a glória de Deus, e compartilha da mesma e gloriosa esperança, a consumação da redenção do cosmos, ou seja, do dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar e restaurar não somente o seu povo, mas conduzi-lo para um novo céu e para uma nova terra. Como o antigo credo apostólico nos ensina, nós cremos na comunhão dos santos, na comunhão dos santos. Então vejam só, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, vamos ler até o versículo de número 13, vamos ler juntos aqui esta primeira passagem, vamos lá. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Então é neste sentido que professamos a unidade da igreja, em ambas as dispensações. Vejam, tanto a igreja no Antigo Testamento, conhecida como a igreja no deserto, como a igreja no Novo Testamento, na nova dispensação, a nova aliança em que nós vivemos, experimentam desta mesma unidade, de forma que a Escritura diz que os da fé é que são filhos de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então não pode haver aquela distinção entre Israel e igreja. Entendam o que eu quero dizer. Existiu Israel como povo de Deus no passado, e que foi ao mesmo tempo nação e igreja. No sentido de nação, não há então mistura, mas no sentido em que Israel era visto como povo de Deus, há unidade entre o povo no passado e nós hoje aqui vivendo o presente, porque todos nós estamos unidos por um só cabeça, que é Jesus Cristo. Vejam só, Romanos 12, versículo de número 5 também nos orienta e diz assim: assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, todos os eleitos de Deus estão espiritual, orgânica e vitalmente unidos entre si. Somos um corpo. Como membros de um mesmo corpo, temos uma única cabeça, Cristo Jesus. Então Ele é quem nos comanda, Ele é quem nos dirige, Ele é quem nos governa. Olhem só Efésios capítulo 4, vamos para a carta aos Efésios agora, Efésios 4. Abram comigo e vejam outra passagem que trata da mesma verdade, utilizando uma ilustração, uma figura que está ligada a nós, que é o nosso próprio corpo, né? Somos nós mesmos aqui utilizados como exemplo. Efésios 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes em Éfeso, ele os exortou a viverem unidos. E então nós vamos ler até o versículo de número 6. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a ideia básica, mais importante para nós, é que, embora a nossa doutrina, o nosso conceito sobre igreja, eu me refiro aqui à doutrina reformada sobre a igreja, enfatize a natureza espiritual da unidade da igreja, embora haja esta ênfase, há uma insistência em que a unidade do corpo de Cristo deve se manifestar na igreja visível. Esta unidade que é perfeita na igreja invisível de Deus, nesta manifestação perfeita, deve se manifestar de maneira externa na igreja visível, ou seja, somos imperfeitos, somos pecadores, também somos, mas não devemos rejeitar o que a Escritura nos diz. Esta unidade externa
ela não é meramente institucional. Ela não é apenas algo que nós devemos maquiar, mas é algo que deve ser experimental. O apóstolo Paulo diz aqui, e ele está rogando para que os irmãos que ele conhecia andassem dignamente. Os irmãos que ele conhecia praticassem a humildade, a mansidão, a longanimidade e se suportassem uns aos outros em amor. Ou seja, esta unidade, irmãos, ela deve ser manifesta e ela deve ter conteúdo. Ela não deve ser promovida a todo custo. E é isto que nós temos percebido com o moderno movimento ecumênico, liderado pelo Concílio Mundial de Igrejas, por exemplo. Então, há uma ideia, e a palavra ecumenismo é todos debaixo do mesmo teto, ou do mesmo guarda-chuva, que para vivermos unidos devemos abdicar de tudo, em nome da unidade. Unidade na Bíblia diz respeito a, vejam só, entendermos o significado de sermos um só corpo, de termos a habitação de um só Espírito, de servirmos a um único Senhor, de termos uma só fé, de compreendermos o significado de não abolirmos ou abandonarmos a verdade em detrimento da unidade. Não. O que a Escritura nos mostra é que esta tendência dos nossos dias de praticar uma fé genérica não tem nada a ver com a verdadeira unidade da igreja. Como é que eu posso provar isso? Há outra passagem que nós utilizamos bastante quando falamos sobre a vida em união da igreja do Senhor, e eu acredito que vocês vão lembrar, que está lá em Atos 2. Vamos para Atos 2, versículo 42. Vamos juntos para lá. Atos 2, versículo de número 42. Percebam que aqui há uma descrição de como viveram os cristãos antigos, aqueles agora debaixo da nova aliança, dispensação do pacto. E olhem só que descrição fenomenal. Vamos ler o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por quem? Por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu penso, e digo isto baseado no que acabamos de ler, que se seguíssemos apenas ou nos esforçássemos por viver e experimentar o estilo de vida dos cristãos antigos, nós desfrutaríamos muito mais das bênçãos de Deus e experimentaríamos muito mais de sua vida em nossa vida do que temos experimentado hoje. Eu falo porque nós temos lutado diariamente contra o mundo, e o mundo, nós temos percebido, nos apresenta valores totalmente diferentes destes descritos aqui. Agora, qual o segredo destes cristãos antigos? Lembrem-se que eles também fizeram parte da manifestação visível da igreja, que era cheia de imperfeição, tanto que vários problemas tiveram que ser tratados mais à frente. Tanto que até mesmo um apóstolo precisou repreender o outro quando ele estava em pecado. Mas olhem para o versículo 42 mais uma vez. Qual o segredo da unidade da igreja antiga? A perseverança na doutrina dos apóstolos.
Então, eu não devo desejar a unidade da igreja em detrimento da verdade. Em outras palavras, eu não devo promover a unidade da igreja abrindo mão daquilo que é o cerne, o centro, é o fundamento da vida da igreja, que é a doutrina de Cristo. Alguns acreditam e apontam para a causa das divisões na igreja, das dissensões na igreja, na muita doutrina. E olhe que a característica de nossos dias é uma aversão à autoridade e uma aversão a todo tipo de doutrina. Eu não estou nem dizendo isso na esfera, ou analisando isto com vocês, na esfera da igreja, na esfera eclesiástica. Mas quem é professor sabe do que eu estou dizendo. Da aversão à autoridade que estão enfrentando da parte de seus alunos na escola. Do desinteresse pelo aprendizado da parte dos alunos nas instituições educacionais. E olhem que isto tem afetado a igreja quando nós percebemos que muitos dizem: olha, o problema das igrejas se dividirem tanto é porque há muita doutrina na igreja e nós precisamos de Jesus. Lembrem que quando Paulo escreveu aos Coríntios, existia um grupo que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e outros diziam, mais espirituais, nós somos de Cristo. Mas se amamos a Cristo, e Ele mesmo nos ensinou isso, João 14, nós vamos guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Então, por que aqueles irmãos viveram unidos? Porque havia comunhão, havia o partir do pão, porque eles oravam juntos, porque havia temor enquanto os apóstolos estavam fundando a igreja na nova dispensação, porque eles estavam crendo e estavam juntos e tinham tudo em comum, porque eles eram perseverantes na mesma verdade, eles criam na mesma verdade ensinada por Jesus Cristo. Irmãos, sejamos honestos, se nós fizermos uma análise objetiva, simplificada, mas objetiva, do que nós estamos percebendo em nosso país e no mundo com o moderno movimento evangélico, nós vamos perceber que muito tem sido pregado, ou muito se tem pregado a respeito de outras coisas, mas pouco se tem falado de Jesus Cristo. E eu digo uma coisa para vocês, ou eu quero dizer uma verdade para os irmãos: pregar a Cristo é pregar a sua palavra. Pregar a Cristo é pregar arrependimento e fé. Pregar a Cristo é falar sobre céu e inferno. Pregar a Cristo é apresentar a gloriosa igreja de Deus que está unida nele. Então, eu não estou sendo contrário aqui aos movimentos de cooperação, de cobeligerância que são necessários em nossos dias. Se vocês me perguntassem: pastor, eu devo me juntar com outras pessoas de outras religiões que são contrárias ao aborto, que são contrárias ao casamento gay, que são contrárias à corrupção, estão se manifestando aí, eu devo me juntar? Eu diria: se junte. Coopere, lute, se manifeste, mas você só pode ir até determinado momento. Se começar a existir um movimento que deseja unir todas as religiões e cada um prestar o seu culto, a sua adoração segundo o seu conceito, em detrimento do evangelho, eu digo: pare por aí, porque senão você vai se misturar e você vai abandonar a perseverança na doutrina dos apóstolos. Percebem, irmãos, como a unidade da igreja ela é tão importante para uma vida saudável. A fé reformada rejeita a falsa unidade externa da igreja. A fé reformada professa que a unidade verdadeira da igreja, baseada na Escritura, só vai atingir a sua maturidade quando os membros vivem em comunhão uns com os outros, porque têm conhecimento da verdade e se submetem à verdade da palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós notamos que muito poderia ser feito da nossa parte
se o nosso coração, porque persevera na doutrina, agisse segundo aqueles irmãos. Vejam o versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu sei que existe uma falsa teologia ensinando que você deve dar tudo para a igreja e vai receber em dobro, triplo, quádruplo. Não é isso que Atos 2:45 está nos dizendo. Está nos dizendo que o desapego às coisas do mundo era tão grande da parte daqueles irmãos, que se eles percebiam um irmão necessitado, sendo eles donos de muitas propriedades, eles não tinham reservas em vender e poder ajudar. Eles não estavam presos a este mundo de maneira tal que, adquirindo tantas coisas, eles agora estavam com seus corações endurecidos para abençoar o próximo. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque à medida que alguém tinha necessidade, eles eram perseverantes na doutrina de Cristo, eles tinham aprendido a palavra de Cristo, e então eles não deixavam de fazer o que Ele mandou. Vejam outra verdade importante, versículo 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A maturidade da igreja do Senhor conduzirá a sua igreja à unidade, porque ela conhece e se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus, e o seu apego à palavra e a sua determinação em buscar a graça de Deus revelada na palavra vai fazer com que esta igreja ela entenda que o lugar mais importante neste mundo é a comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Eles diariamente estavam perseverando unânimes no templo. E irmãos, nós não somos obrigados a perseverar todos os dias aqui não. Vocês sabem muito bem quais são os dias em que nós nos reunimos para, em unanimidade, buscar ao Senhor em oração. Os irmãos sabem o que tem sido feito e quais são as programações realizadas para que essa unidade não se perca, uma vez que nós passamos a semana muitas vezes e não lembramos que somos igreja. Nós até mesmo nos esquecemos de tomar as nossas refeições com alegria, porque nós estamos tão distantes dos irmãos que nos esquecemos da simplicidade. E talvez a casa daquele que é mais pobre não me interesse tanto, porque eu não quero me misturar com ele. A unidade da igreja acaba com tudo isso, irmãos, acaba com tudo isso, porque nos leva a entender que, como corpo de Cristo, eu sou tão importante quanto o meu irmão, não para a minha glória, mas porque eu estou ligado a ele. Se eu saio, se eu falto, se eu desapareço, é como se eu estivesse amputando a parte do corpo, e o corpo adoece. Finalizando, irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra de maneira tão maravilhosa é que a unidade externa da igreja, segundo a palavra, segundo a Bíblia, ela também é descrita em termos de aperfeiçoamento, de uma vida em que se segue a verdade em amor, e ela só pode ser alcançada, e de modo imperfeito nesta vida, se nós cumprirmos o que diz a palavra de Cristo. Eu quero finalizar com os irmãos lendo Efésios 4, versículos de 12 a 15, vamos para lá. Convido todos os irmãos para Efésios 4, de 12 a 15. Veja que o Senhor Jesus Cristo, segundo o versículo 11, concedeu oficiais para a igreja, para que a igreja unida ela fosse aperfeiçoada, edificada, seguisse a verdade em amor. E isto pode ser alcançado de modo imperfeito nesta vida, claro, porque nós estaremos em progresso contínuo até a eternidade, mediante a observação e a experimentação do que diz a palavra do Senhor. Vejam dos versículos de 12
a 15, o que nos instrui a Escritura. Vamos ler juntos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vejam, toda a linguagem relacionada a corpo, a unidade, a vida em união e ligados ao Senhor. E aí, versículo 16, nós terminamos, vamos ler? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, a promoção da unidade, ela é de extrema importância como uma manifestação da Igreja de Cristo neste mundo, para que os homens olhando para nós, contem com a nossa simpatia, embora os homens não aceitem e não concordem com o nosso estilo de vida, eles não podem negar que a igreja é um lugar de comunhão, de viver em união, de aplicação e de experimentação da verdade no dia a dia. E, meus irmãos, só pode haver ou só pode existir este crescimento, este aperfeiçoamento, essa sequência em caminharmos em verdade e em amor, se nós tivermos em alta conta esta reunião aqui tão bonita, se nós valorizarmos de maneira muito extrema e importante o fato de que nós somos o povo de Deus, redimido, comprado pelo seu sangue, de que nós estamos unidos e envolvidos de maneira tal que a própria Escritura nos mostra que a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu não sei, por vezes, ou não consigo compreender e nem mensurar, por vezes, o poder da oração. Mas quando me ajoelho e oro, e unido intercedo e conclamo aos irmãos que orem, assim como o povo de Deus orou e Pedro e João foram libertos do cárcere, nós podemos perceber ainda hoje irmãos nossos sendo libertos da prisão. Nós precisamos nos envolver, irmãos, de maneira tal a entender, ou de forma que nos leve a entender, que a nossa vida como igreja, ela é simples aqui como comunidade local, mas ela tem uma extensão tamanha, porque nós estamos ligados uns aos outros, espalhados pela face da terra e tendo um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu santo nome, pela importância do que a palavra nos diz sobre a unidade da igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Ela está unida porque tem Jesus Cristo como o seu cabeça. Ela é viva pelo poder daquele que criou todas as coisas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. A igreja é chamada a manifestar ao mundo, através de lições práticas, através do amor, da humildade, da mansidão, da busca pela verdadeira e real comunhão, perseverança, proclamação do Evangelho, a diferença. E, como de maneira extraordinária, o Senhor tem ligado em diferentes partes do mundo um povo
de forma que podemos dizer e afirmar, como diz as Escrituras, como afirma a Escritura, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, de não perdermos o foco e de entendermos que muitas vezes somos impedidos de viver de forma mais plena, intensa, completa a vida da igreja, porque temos sido negligentes, não temos perseverado na palavra, por isso não damos tanta importância para a comunhão, para a oração, para o partir do pão, para congregar com os irmãos, para até mesmo, quando necessário, nos desprendermos de bens e valores deste mundo para ajudar o nosso irmão mais necessitado. Dá-nos um coração, Senhor, cheio de amor pela causa do Evangelho, desejoso de servir a Cristo Jesus. Promove, Senhor, em nosso meio, em nosso país, a verdadeira unidade da igreja, que jamais abandona a verdade, mas que surge através do ensino e da proclamação do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.